os capítulos Gravando, 1 Rodolfo. e 2. Ok. E nós vimos na semana passada nós começamos lendo o capítulo 1 de Gênesis, e depois de ler, de conhecer o relato como está na Bíblia, nós voltamos e começamos a contextualizar o que está escrito na Bíblia com relação ao conhecimento secular que nós temos hoje, o conhecimento que a humanidade foi desenvolvendo, né, com relação à ciência. Bom, e aí, entrando nesses aspectos, a primeira coisa que nós vimos lá em Gênesis 1:1 é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o criador do universo. Então, Deus, como sendo um criador do universo, ele criou aí tempo, espaço e matéria. Então, já tem uma pergunta aí que, com tudo que a gente conhece hoje, não faz muito sentido fazer, que é o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Porque a nossa noção de antes não existia naquela época, né? Se não existia o tempo. Então, fica complicado você imaginar alguma coisa sem tempo. Né? Do nada, nada existe. Bom, mas nós vimos que o relato de Gênesis ele traz uma criação em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz, houve tarde e manhã o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o firmamento, houve tarde e manhã o segundo dia. Terceiro dia, separou as águas da porção seca da terra e criou as plantas. Houve tarde e manhã o terceiro dia. No quarto dia, Deus colocou os luzeiros no céu. E houve tarde e manhã o quarto dia. Quinto dia, nós temos então agora o surgimento aí dos animais marinhos e das aves no céu. E no sexto dia, nós temos a criação dos animais e a criação do homem. Bom, aqui a gente já se perde um pouquinho, aí já pode começar a se perguntar, mas como Deus criou a luz e depois apareceram os astros, e Deus criou apenas os astros depois de criar a luz? Como que foi isso? A lógica hebraica ela é um pouco complicada para nós que temos bastante questionamentos hoje. Tá? Mas a ideia era apresentar esse ciclo aí dos dias. Como aconteceu, a gente não sabe, nós não temos elementos suficientes nessa narrativa para dizer como. Tá? A gente tem o quê, agora como a gente não sabe. Então existem várias possibilidades aí que algumas pessoas, alguns teólogos que fazem uma espécie de filosofia das origens, desenvolvem teorias diferentes, algumas que acabam esbarrando com alguns conhecimentos bíblicos que virão mais para frente, à medida que você for estudando a Bíblia, e outras aí que estão totalmente de acordo com a Bíblia. É interessante você estudar também essas filosofias aí das origens, de acordo com o criacionismo, e você pode ir sedimentando melhor o seu conhecimento acerca da Bíblia e acerca de como você encara esses relatos. Bom, a gente fez então a pergunta, e a ciência? O que a ciência diz disso? Bom, aí nós temos a teoria mais aceita hoje sobre a origem do universo, que ela pressupõe uma criação, pressupõe um início do universo, que é a teoria do Big Bang. Essa teoria do Big Bang, ela foi introduzida aí por Lemaitre no início aí do século XX, e até lá a grande maioria dos acadêmicos ela seguia a posição de que o universo era infinito, não teve início, sempre existiu, não tinha começo e não tinha fim. E muita gente recusou no início aceitar essa teoria do Big Bang, porque ela abre margem para uma criação, para um início. Bom, a teoria do Big Bang, a princípio, não tem incompatibilidade nenhuma com o relato bíblico. Nós temos ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Houve uma criação, houve um início para tudo. Tá? Agora, como foi esse início? A gente não tem como dizer exatamente sobre como foi esse início. Tá? E usando, aí, depois que se desenvolveu a teoria da relatividade, à medida em que os estudos foram sendo desenvolvidos acerca de astronomia, quando a humanidade começou a entender melhor acerca de buracos negros e tudo mais, foi ficando mais fácil fazer inferências sobre períodos de tempo, sobre o que pode ter acontecido, sobre como aconteceram as coisas. Mas a gente só precisa lembrar que prever o futuro com as condições atuais a gente consegue, desde que a gente garanta que o comportamento, que a história vai manter um determinado comportamento que a gente diria que seriam condições de contorno ao longo do tempo.
Agora, o que ficou para trás é complicado. A gente pode fazer inferências, mas existe uma probabilidade muito maior de estar errado, porque você não conhece a história que ficou para trás, você não conhece as condições que estavam ali para trás. Tá? E aí vem uma estimativa da idade do universo, 13,2 bilhões de anos. Fica aquele ponto aí. A gente não conhece as condições do universo em todo após o seu surgimento até agora. Então, é uma estimativa, mas que a gente não pode atribuir a ela um significado tão forte. A gente não tem como demonstrar empiricamente que isso aconteceu. É uma hipótese esse tempo. Bom, com relação à Bíblia, toda aquela idade do universo, faz algum sentido? Bom, a princípio, como nós temos lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois começa-se a descrição da criação, da modificação da terra. Existem aí filósofos das origens que desenvolvem teorias partindo desse princípio. Então, o universo pode ter sido criado há 13,2 bilhões de anos e, posteriormente, Deus então criou a vida na Terra. E existem também pessoas que partem do princípio de que esse início foi muito breve, foi muito próximo da criação da vida na Terra. Tá? Vamos agora pensar, então, do versículo 1 de Gênesis para frente, que é quando nós temos ali a descrição da criação da vida na Terra, da transformação da Terra, para que ela ficasse própria, para que ela ficasse apropriada para receber a vida, e da criação da vida. Bom, nós temos aí duas teorias, sem entrar na parte metafísica, acerca do surgimento da vida na Terra. Uma teoria que ela é muito antiga e ela ganhou mais recentemente aí destaque de novo, que ela remonta, na verdade, lá ao século V a.C., é o que a gente chama hoje de teoria da panspermia cósmica. Então, essa teoria ela supõe que a Terra estava formada e que não havia vida na Terra, e a Terra recebeu, a primeira unidade de vida veio do espaço, então uma vida alienígena que chegou na Terra. Essa vida pode ter chegado com asteroides, que trouxe alguma bactéria, alguma coisa, e essa bactéria ela começou a se transformar e desenvolveu todas as formas de vida que nós temos hoje. Existe também uma outra teoria, que é a teoria da sopa primordial. O que é a teoria da sopa primordial? A Terra ela tinha água, ela tinha vulcões, e as atividades vulcânicas provocavam descargas elétricas, isso produziu moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas na água encontraram condições favoráveis e se juntaram, formaram aminoácidos, cadeias de aminoácidos, e até que chegaram nas primeiras formas de vida. E essas formas de vida foram passando por processos e chegaram no que nós temos até hoje. Bom, são teorias. Não existe nenhuma evidência de que isso realmente aconteceu. Então, sem nenhuma evidência que seja aceitável para isso, nenhuma demonstração empírica, a gente não vê vida surgindo do nada, a gente não vê moléculas a gente não vê elementos químicos formando moléculas orgânicas, e essas moléculas se organizando e surgindo vida hoje. Então, também é uma teoria. Não existe nada que se prove isso. Eu posso propor isso como um axioma e posso ver até onde isso me leva, mas eu não tenho como provar nada disso. Bom, e criação da vida, a ciência dá aquela... A ciência não, tá? Na verdade, existem aquelas teorias ali que são comuns entre cientistas. E existe também, agora, discussões sobre, ok, surgiu a vida, e como que surgiram todas as espécies que existem hoje? Nós temos várias espécies diferentes. Como que aconteceu isso? Como que de uma molécula simples, de um organismo muito simples, nós chegamos a seres bastante complexos? E aí o ponto de partida para uma teoria que satisfez muitas pessoas, satisfaz ainda muitas pessoas quanto a essas perguntas, é o que Charles Darwin desenvolveu no livro A Origem das Espécies. Então, ele desenvolve o que a gente conhece hoje como a teoria da evolução, e o que ele diz é que todas as formas de vida, elas partiram de uma única forma, de uma mesma forma inicial, que ela foi passando por mutações, passando por mudanças,
e toda vez que ela passava por uma mudança, se ela fosse mais apta a sobreviver que as demais, essa mudança ia se perpetuar e ia passando por seus descendentes. E aí a gente chegaria à conclusão que nós e os chimpanzés, por exemplo, que são dois primatas, nós tivemos um mesmo ancestral em comum, não muito distante. Tá? E quanto à teoria da evolução, o que a gente pode dizer sobre isso? O que cientificamente se sabe sobre isso? A pergunta que nós podemos fazer primeiro é: a gente consegue observar evolução, a gente consegue observar mudanças hoje em dia? Bom, mutações são muito fáceis de serem observadas. À medida que as células vão se multiplicando, mutações acontecem. Agora, são raras as mutações que não são prejudiciais. A maioria das mutações são prejudiciais e aquela célula que sofreu aquela mutação acaba morrendo. A gente consegue observar, especialmente em seres unicelulares, evoluções de uma espécie, de uma forma, de uma apresentação para uma apresentação levemente diferente. E a gente viu isso muito bem aí na pandemia, né? A gente viu o vírus da Covid com diferentes... fugiu agora o termo. Variantes? Variantes, isso, com diferentes variantes. Mas ainda são um vírus, ainda é um coronavírus. Tá? Não mudou, não criou uma outra espécie de vírus. Quanto mais passar de um vírus para uma outra espécie, para uma espécie... o vírus ainda se discute muito se é um ser vivo ou se não é um ser vivo. A gente tem ali um arranjo de DNA, apenas isso. Então, passar de um vírus para uma bactéria, a gente não observa isso. Entre todos os outros seres que são mais complexos, a gente não consegue observar isso experimentalmente ou empiricamente hoje. A gente não vê isso acontecendo. Nós não vemos o ser humano evoluindo em uma outra espécie, ou ainda um chimpanzé evoluindo em outra espécie, nem uma ave evoluindo de uma espécie para outra. A gente consegue observar, sim, diferenças dentro da mesma espécie. Diferenças que fazem com que uma espécie se adapte melhor a uma condição ou a outra condição. E aí o homem também, hoje em dia, interfere e faz uma seleção artificial. A gente tem várias raças de cães aí que são feitas, são obtidas através da promoção de cruzamentos, buscando uma característica especial. Então, uma microevolução, ou seja, evoluções dentro da mesma espécie, ok, a gente consegue observar em seres bastante simples. Agora, não existe nenhuma evidência forte de que uma espécie pode evoluir e se transformar em outra espécie. Existem aí o registro fóssil que que os evolucionistas costumam organizar, tá? De uma forma colocando do mais simples para o mais complexo e colocando isso no sentido de ser uma evidência da evolução. Bom, isso é uma evidência, mas não é nenhuma demonstração empírica, e essa evidência não é tão forte assim, porque ficam lacunas ali. Existe uma condição para que se haja uma evolução, que um indivíduo precisa ter uma mutação e ele precisa conseguir se reproduzir ainda. Então, vou precisar ter um casal de uma espécie para conseguir evoluir para outra espécie. Imagine que nós tivéssemos evoluídos e ainda não tivéssemos um olho. O olho surgiu muito antes do ser humano, segundo a teoria da evolução. Né? Mas imagine, chegando, nós não tivéssemos ainda o olho. De repente, surge um ser humano que tem o olho. Agora ele tem o olho, mas ele não tem o sistema nervoso preparado para você enxergar. Então, nós não temos ainda o cérebro, os nervos ópticos, nós não temos nada preparado para a visão. Bom, pela teoria da evolução, isso teria que desaparecer, porque o olho não vai ser utilizado. Então, se ele não vai ser utilizado, ele não vai fazer diferença para aquele ser, para que esse olho ele sobreviva mais do que os outros e isso seja passado adiante. Bom, o que é a estatística disso sobre isso? Isso é bastante interessante. Isso daqui tem algumas contas que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, das mutações que se observa, a estatística é que 1 a cada 1000 mutações não são maléficas. Então, de 1000 mutações, só uma não vai ser maléfica. As outras mutações vão provocar algum prejuízo.
E aqui a gente observa em animais que sofreram alguma mutação e ficam cegos, animais que têm dificuldade de locomoção por alguma mudança em algum membro. Observa-se aí também mutações que provocam doenças como câncer, alguma célula que sofre alguma mutação e tem um crescimento anormal. Agora, se a gente pegar, então, um conjunto de moléculas, e aqui a gente está pensando já em compostos orgânicos, tudo que você precisa para criar uma vida. Imagine que você tenha todos esses ingredientes para criar uma bactéria, e qual que é a probabilidade das reações ocorrerem até surgir uma bactéria? Uma bactéria bastante simples ali, a Escherichia coli. Tem um cientista que ele é estatístico, ele não trabalha com biologia, ele trabalha com estatística, e ele fez esse trabalho aqui analisando em cima das equações da termodinâmica e partindo do pressuposto que existia todas as condições, todas as moléculas necessárias para o surgimento dessa bactéria. E a probabilidade de que ela surgisse era isso daqui. Para cada vez que você tivesse essa experimentação aí, para cada 10 elevado a esse 10 e um monte de zero aqui, seria assim, a probabilidade de acontecer isso seria 0,100 bilhões de zero e 1 lá no final. Então, essa é a probabilidade de que, do nada, que ao acaso, com as condições totalmente perfeitas, tá, surgisse essa vida. Agora, imagine só, primeiro de tudo, nós temos que ter as condições perfeitas. Nós temos a Terra que tem muitas condições para que a vida surja. Tá? Ela tem a atmosfera perfeita para o surgimento da vida. Se a massa da Terra mudasse um pouco, aumentasse, a pressão atmosférica aumentaria e não seria adequada para a nossa forma de vida que nós temos aqui hoje. Se a Terra fosse um pouco mais afastada do Sol, nós estaríamos em uma condição parecida aí com Vênus, e não teríamos condições de vida lá também. Se estivesse mais próxima do Sol, também estaríamos numa condição aí parecida com Marte, também não teríamos condições de vida. Então, as coisas precisam ser muito certinhas para que aconteça isso, que essas reações aconteçam com essas moléculas e ainda estejam em um ambiente propício. Tá? Bom, agora um ponto bem interessante quanto à teoria da evolução. Existe uma lei que é a segunda lei da termodinâmica, e ela diz basicamente o seguinte: tudo tende à desorganização. Isso você sente bem quando você precisa, por exemplo, descarregar um caminhão e depois você precisa carregar ele de novo. Você vai gastar bem mais energia carregando esse caminhão do que descarregando esse caminhão. Então, para que você consiga fazer uma coisa ficar mais organizada, ficar em um nível de maior energia potencial, você precisa realizar trabalho. E você nunca vai conseguir aproveitar toda a sua energia. Existe a entropia no meio. Por isso que você nunca consegue ter um rendimento de 100% no seu automóvel, por exemplo. Não importa qual que é a fonte de energia dele, você não vai conseguir converter toda aquela energia em energia mecânica, seja energia elétrica, seja reação química, seja combustão, você não vai conseguir converter tudo isso. Então, como que, se existe essa lei na natureza, como que um ser vai passar de um ser mais simples para um ser mais complexo? Como que vai acontecer isso sem uma interferência externa? A gente sabe que, para que aconteça isso, nós precisamos vir com uma interferência externa no sistema. O sistema não vai passar sozinho de uma situação menos organizada para uma mais organizada. Bom, aí, o que o pessoal que segue a teoria da evolução coloca aí como desculpa para isso? É que, teoricamente, existe como você burlar a segunda lei da termodinâmica. Um cientista que é chamado Maxwell, ele fez um experimento mental uma vez e chegou em uma forma de como burlar isso. Ele imaginou o seguinte, isso ficou conhecido aí como o demônio de Maxwell. Imagina que exista um mecanismo ali que, como esse mecanismo não existe, eu vou dizer que ele é um demônio. E a gente tem várias moléculas aí, e imagine agora um tubo se comunicando com outro tubo, um lado dele está aquecido, o outro lado está frio.
quando eu tenho essa situação, a partir do momento em que eu libero a comunicação entre os dois, o que eu espero é que as moléculas que têm mais energia, que estão aquecidas, elas vão se misturar com as outras moléculas, vão trocar energia e elas vão se distribuir de forma que dos dois lados do tubo, em algum momento, vão ficar com a mesma temperatura. A energia vai ficar igual. Agora, a ideia desse demônio de Maxwell é o seguinte: depois que aconteceu isso, as moléculas elas continuam se chocando, continuam se movimentando, e quando elas se chocam, elas trocam energia. E eu posso ganhar energia ou perder energia em um desses momentos. O que esse demônio faria é o seguinte: ele deixaria as moléculas que estão com mais energia passar para um lado do tubo e as que estão com menos energia passar para o outro, e não permitiria o inverso. E ele fazendo isso, algum tempo depois, a gente voltaria para a condição inicial de ter uma parte mais aquecida do que a outra. Bom, isso daqui é uma experiência mental, isso daqui não existe, né? Mas como mentalmente funciona isso, estatisticamente é possível provar, existe a mecânica estatística que estuda exatamente isso, as probabilidades aí na dinâmica de moléculas. É possível dizer que existe uma probabilidade 0,0000 muito pequena de que, por exemplo, se você deixar uma xícara exposta ao ar, aí ela vai ser uma xícara de chá fria, ela vai se aquecer ao invés de esfriar, ao invés de permanecer fria. Tá? Mas também não existe nenhuma evidência, nenhuma observação empírica de que tenha acontecido isso alguma vez. Nunca se observou isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a idade da Terra. Esse cara aqui, James Ussher, ele é um irlandês que viveu aí entre 1581 e 1656. Ele era um monge. E quando a gente começa a ler a Bíblia, vai seguindo aí a partir de Gênesis, nós vamos começar logo a ver a história dos patriarcas, as primeiras pessoas que foram importantes aí para disseminar, para carregar a mensagem de Deus. E ali a gente tem a idade de cada um, quanto viveu cada um desses patriarcas. E o James Ussher foi seguindo essas idades e até que ele conseguiu pegar um ponto histórico a partir de onde ele poderia mapear o tempo. Então ele conseguiu regredindo até chegar na data da criação. E ele é bem interessante que ele fez as contas e chegou até no dia da criação de Adão. Segundo ele, Adão foi criado no dia 23 de outubro do ano 4004 a.C., segundo o calendário juliano. Bom, posteriormente, os teólogos aí, essa data ficou como certa durante muito tempo. Posteriormente, vários teólogos aí estudando a Bíblia chegaram à conclusão de que a gente não tem toda essa precisão para afirmar exatamente isso. Mas a maioria dos teólogos concordam que, segundo a Bíblia, é aproximadamente isso daí, aproximadamente 6.000 anos a idade da Terra. Agora, para contradizer isso daqui, veio lá na Escócia esse cara aqui, James Hutton. Esse cara ele teve bastante problemas comportamentais na sua juventude, ele foi expulso de casa pelos pais, foi morar lá em uma outra propriedade da família, e uma coisa que ele não aceitava era essa idade da Terra. E ele começou a desenvolver estudos tentando classificar a Terra segundo a geologia. E ele estudou, ele praticamente foi o precursor dos estudos que a gente tem hoje de geologia e de paleontologia, e ele começou a descrever a idade da Terra segundo a sedimentação das camadas que nós encontramos. E aí ele chegou a cálculos aí de aproximadamente 4,6 bilhões de anos para a idade da Terra, e para o início da vida na Terra, aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Então, isso daqui, ele fez baseado em velocidade de sedimentação e métodos de datação. O que são métodos de datação? A gente tem vários métodos aí que podem ser aplicados para você calcular a idade de elementos, de moléculas, de compostos orgânicos. Só que todas essas datações elas têm alguma limitação, elas não conseguem ir muito para trás. Elas conseguem ter uma previsão aí até uma certa idade, mas elas não conseguem regredir tanto assim
como 4,6 bilhões de anos. E aí ele desenvolveu o que a gente chama de coluna geológica. Então, escavando, a gente tinha diferentes camadas, diferentes rochas, diferentes fósseis eram encontrados em diferentes camadas, e a partir daí ele começou a propor datas. Bom, qual o problema com isso? Isso era muito bem aceito entre os geólogos até 1980. Em 1980, houve uma erupção do Monte Santa Helena, e o interessante é que com essa erupção, eles puderam observar em tempo real a formação de perfis geológicos que, se você não soubesse o que aconteceu, você dataria isso com milhões de anos, formação em milhões de anos. Inclusive sedimentação de árvores, que as árvores ficaram na verticais, como se fosse uma floresta que estava sendo fossilizada ali. E aconteceu isso em pouquinho tempo, aconteceu isso em tempo real, assim. Porém, se alguém chegasse e escavasse aquilo lá, dataria aquilo dali como um processo de milhões de anos. Bom, aí surge que a datação ela depende muito das condições do que ocorreu ali ao longo do tempo. Tá? E aí surgiu uma corrente dentro da geologia que é o catastrofismo geológico. Então, agora, cada coluna geológica, quem é adepto dessa corrente geológica aí, ele vai tentar verificar se houve algum incidente, se houve alguma coisa que mudou as condições para que possa ter acelerado, para que possa ter ocorrido de forma mais rápida aqueles eventos que você observa em uma determinada escavação. Bom, assim, o que a gente pode concluir até aqui? Que a ciência ela não demonstrou nada empiricamente que seja incompatível com o relato de Gênesis. Então, não tem por que eu não admitir que o que está sendo relatado ali em Gênesis seja real, que o mundo tenha sido criado, que nós tenhamos um criador, que exista um designer que projetou as coisas todas com um propósito. Da mesma forma que isso necessita de fé, eu não posso provar Deus, conforme eu já disse, Deus é um axioma, né? A gente não consegue provar ele. A partir das evidências que eu vou enxergando, eu enxergo nos meus próximos, eu enxergo na natureza, a partir disso, eu posso dizer que para mim Deus é óbvio. Eu aceito Deus, mas ele é um axioma, eu não vou conseguir provar ele. Mesma coisa as outras teorias que são desenvolvidas. E o que a gente observa é que a ciência ela sempre vai buscar explicar como as coisas funcionam. Agora, para que a gente possa explicar o porquê as coisas funcionam, a gente precisa entrar numa parte metafísica. A gente não consegue ter essa explicação dentro da ciência. A ciência jamais vai explicar isso, vai explicar o porquê, ela vai explicar o como o tempo todo. E aí, vou deixar uma lista aqui de 10 grandes cientistas que criam fortemente em Deus. Nós temos aí Nicolau Copérnico, aqui eu coloquei a lista de cientistas que formaram a base para a ciência moderna. Nicolau Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, que é considerado ainda por muitos o maior cientista de todos os tempos, Robert Boyle, Michael Faraday, Gregor Mendel, o pai da genética, Max Planck, todos esses criam em Deus e escreveram sobre Deus. Isaac Newton, que é considerado o grande, maior cientista de todos os tempos, ele devotou muitos anos da vida dele à teologia. E ele escreveu livros tratando de teologia. Ele foi um grande estudante das profecias bíblicas. Ele escreveu um livro muito interessante sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse. E coisas que ele escreveu ali, ficaram por ali, foram retomadas por teólogos tempos depois, e Newton já tinha discutido essas questões antes deles chegarem a esses pontos. Bom, só para finalizar essa parte aqui, como que está hoje a situação? Nesse gráfico da esquerda aqui, eu tenho aqui dados sobre os ganhadores do Prêmio Nobel desde 1901 até 2000. E aqui nós temos 65,4% de cristãos, 21,1% de judeus. Depois nós temos aqui outras regiões, nós temos budistas, muçulmanos, hindus e outros, e ateus, agnósticos ou pensadores livres, seriam pessoas que ou
rejeitam a criação por um designer inteligente, ou assumem que pode ter sido feitas, mas que pode ter dado início à vida, ao universo, a algum designer, mas que esse designer não se manifesta, não se manifesta na criação hoje em dia. Então, essas pessoas estariam classificadas aqui, são apenas 10% dos vencedores do Prêmio Nobel. Agora, uma pesquisa mais recente, essa pesquisa foi realizada, tem aqui o link dessa pesquisa, realizada aí por esse instituto, Pew Research, essa daqui, se eu não me engano, ela é de 2009, entre os cientistas que foram entrevistados, e lá na pesquisa original ele dá bastante detalhes, depois ele mostra por área do conhecimento, e entre uma área do conhecimento e outra área do conhecimento não muda tanto isso daqui. O que nós temos lá? Nós temos 17% que são ateus, 11% que são agnósticos. Esses daqui são os que realmente, eu diria que não têm fé, porque eles não acreditam que a vida surgiu sozinha. Os ateus aqui, eles acreditam que a vida surgiu sozinha, não existe Deus. Tá? Então, eles acreditam que não existe Deus. E já o agnóstico, não, ele pode existir, pode não existir. A gente tem aqui 20% que eles se declararam como não tendo nenhuma dessas visões em particular, como não assumindo nenhuma dessas visões. 8% são judeus, 10% católicos, 16% são protestantes tradicionais, 4% são protestantes evangélicos, 10% são outras religiões e 4% não sabem. Isso daqui não quiseram não declarar, eles não sabiam como se posicionar. Bom, e do outro lado, que evidências que a gente tem de um Deus criador? Aqui, se a gente ficar pensando e começar a conversar, eu acredito que vão surgir várias evidências. Mas a que eu colocaria como principal delas é aquela que eu já mencionei, das condições perfeitas que nós encontramos para a vida aqui na Terra. Parece que tudo foi muito bem projetado. A Terra está numa posição no universo em que nós temos muito menos radiação do que no restante do universo que nós conhecemos. A Terra ela está numa posição em relação ao Sol que garante o recebimento da energia necessária para que haja o desenvolvimento da vida aqui. A Terra possui água, a Terra possui os elementos químicos necessários. A Terra possui uma atmosfera ideal para o surgimento da vida. A Terra ela possui um campo magnético que causa uma proteção natural contra a radiação. E a gente pode observar isso aí nos polos, onde essa radiação que vem aí dos ventos solares, especialmente, a gente pode observar aí na forma de aurora boreal, aurora austral. Proteção contra impactos de asteroide. A posição da Terra, nós temos aí a Lua, que é um potencial protetor da Terra. Nós temos também o planeta Júpiter, que fica aí agindo como um protetor da Terra na posição em que ela está no sistema solar. Como já mencionei, a atmosfera é perfeita para a nossa vida. E um ponto muito legal e que a gente vem conhecendo cada vez melhor atualmente é o código genético. O código genético ele tem todas as características ali de ser um projeto. E é interessante que hoje, com o desenvolvimento cada vez melhor da informática, a gente vai ficando cada vez mais próximo de desenvolver algoritmos que se comportam de forma genética. A gente já tem aí os algoritmos genéticos, que são algoritmos que se baseiam exatamente em cruzamento e herdeiros que vão herdar características de algoritmos anteriores, mas cada vez a gente vai chegando mais próximo disso. E aquilo ali é uma forma de programação que demonstra que deixa muito fácil de alguém propor como um axioma que existe um projetista que colocou aquilo dali, um projetista que desenvolveu o código genético. Bom, Gênesis capítulo 1, a gente para por aqui. Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Rodolfo, Vou falar. eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Você falou que a criação foi o tempo, o espaço Isso. e mais alguma Tempo, coisa. espaço. Tempo, espaço e matéria. São as três coisas que definem o nosso universo. Então, o que eu já ouvi de alguns físicos, eu acho que físicos, né, matemáticos, não sei, que o tempo é conhecido aqui na Terra, que fora da Terra não existe tempo.
Para Deus não existe tempo. Então, na verdade, o que a física diz é o seguinte, que o tempo e o espaço eles estão juntos. Na verdade, a gente tem... O Einstein deixou isso bastante fácil de se entender para os físicos dentro da teoria da relatividade. Se nós temos espaço, nós temos tempo também. Então, existe um contínuo espaço-tempo. E até então o pessoal imaginava-se o tempo como sendo algo absoluto, algo que passava pela Terra sozinho. Então ele passava e não dependia de nada. Fisicamente, o que acontece? O tempo ele é influenciado pela gravidade, então pela matéria. A gravidade o que é? A atração entre matéria e matéria. A gravidade ela vai segurar o tempo. Onde eu tenho mais gravidade, eu vou ter o tempo ali sendo freado, sendo segurado. A gente diz que, na verdade, existe ali uma deformação no espaço-tempo. E a mesma coisa acontece com o espaço. A massa também ela deforma o espaço. Então, na teoria de Einstein, ficou tudo isso. E todo o nosso universo, tudo onde a gente conhece, existe tempo, existe espaço e existe matéria. E a gente precisa disso, por exemplo, para enxergar as estrelas. Então, a gente tem a luz que viaja até nós, essa luz ela é uma onda, ela viaja com o tempo, então eu preciso ter tempo em todo esse percurso, e eu preciso também ter um espaço. E essa luz, ela é uma onda eletromagnética que está viajando aí, que está vindo, e por isso que os cientistas dizem aí que a gente está enxergando estrelas que na verdade não estão mais lá, que são estrelas que já morreram, mas a gente ainda está enxergando a luz dela, porque essa luz ainda está chegando aqui, ainda não terminou de chegar. Tá? Então, sobre o tempo é isso, nós temos em todo o nosso universo. Fora desse universo não existiria tempo. E o Deus que eu acredito, ele criou o universo. Então, ele não está dentro desse universo. Por isso que eu digo que ele tem poder sobre o tempo. Ele criou o tempo. Tá? Então, eu posso dizer que Deus já viveu em todos os tempos. Eu posso dizer que ele já passou por todo o espaço. Posso dizer também que ele já viveu todo o tempo, porque ele criou o tempo. Ele está fora do tempo. É diferente da nossa noção. A gente não tem essa capacidade de nos movermos no tempo. Com algumas limitações, a gente consegue se mover no espaço, um pouquinho ainda, né? Não é tanto. Dentro do universo, a gente não foi muito longe ainda. O máximo que a humanidade chegou presencial foi até a Lua, né? E conseguiu mandar sondas aí para alguns outros lugares. Muito obrigada. Nada. Eu queria fazer só um comentário da sua fala, Rodolfo. Se minha conexão estiver ruim, vocês me avisam, porque ela está instável aqui, tá? Que, às vezes, não é dada oportunidade para a gente de entender que a evolução, que Darwin é uma teoria. É passado para a gente, na leitura de tudo que a gente lê, é passado como se fosse uma verdade comprovada cientificamente. Mas isso assim, para a gente que é pesquisador, né? Assim, a gente entende isso. O leitor, vamos dizer assim, leigo, absorve isso como se fosse uma verdade comprovada. Mas para a gente que está inserido dentro do contexto da ciência, como pesquisador, isso é muito claro que é uma teoria. Mas ainda mesmo dentro do contexto científico, algumas pessoas tomam isso como verdade absoluta. E é importante entender, como disse o Rodolfo, que são teorias, são baseadas em hipóteses, e que a gente tem que levar isso ao teste, como a própria ciência diz, né? Testar as hipóteses, testando isso até onde for possível, né? Então, assim, não há uma comprovação científica, mas não é falado sobre isso, né? Não é assim, é como se fosse aceito como verdade absoluta. Eu acho isso um dos enganos mais perigosos que a gente tem hoje ao consumir livros de autoajuda, ao consumir os materiais que chegam até nós com o dito comprovado cientificamente. A gente tem que estar sempre atento à teoria que está por detrás e saber que ela é uma teoria, principalmente em relação aos conteúdos ditos subjetivos, né, da psicologia e de áreas sociais, né, por exemplo. Bem. Bom, se alguém tiver mais algum comentário, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer coisa, por favor, podem interromper, podem falar, ok? Bom, deixa eu só aproveitar, pode falar, Rodolfo, Fábio, só vai lá. pegando carona aqui no comentário da Karine. Eu acho que esse é um ponto chave assim, dessa parte do estudo de Gênesis 1 e 2. Né? Eu preciso de fé, tanto para uma quanto para outra, para crer numa quanto crer na outra. Só que quando eu olho
o mundo ao redor, né, e a natureza, que é um livro pelo qual Deus se revela, eu vejo coisas totalmente antagônicas ao que eu, por exemplo, enxergo ou leio ali nos postulados evolucionistas, né? Eu enxergo padrões, né? A gente tem leis muito bem estabelecidas. A ciência surgiu e se desenvolveu por conta desses padrões. Porque com o avião voa, porque existem padrões, ou seja, leis naturais muito bem descritas e que não mudam. Então, isso me possibilita produzir artefatos de engenharia. Eu vejo design, né, um projeto, né, dentro desses padrões, um projetista inteligente. Eu vejo intencionalidade e planejamento. E aí a gente começa a abrir para uma série de outras coisas que até nem tem muito, vamos dizer, aparentemente não tem muita aplicação. Por exemplo, beleza. Por que existe a beleza? Né? Esse é um pressuposto muito difícil de a gente explicar do ponto de vista evolucionista. Qual é a função da beleza? Né? Um exemplo, aquelas penas do pavão. Né? Se tinha algumas impressões de que talvez, né, quando o macho abre aquelas penas, ele cria uma certa forma de intimidar, né, e aí ajudaria dentro de um processo de seleção natural, de domínio sobre o mais fraco e tal. Só que foi comprovado cientificamente que o outro pavão nem consegue reconhecer, identificar aquilo ali, né, daquela forma. Então, a beleza está ali, aparentemente sem função. Harmonia, organização, beleza, simetria. A gente vive num mundo simétrico, olha a gente, né? A gente é simétrico, né? E quando a gente vê proporções áureas, né, ou a razão áurea que está em todo lugar na natureza, é uma das assinaturas de Deus que estão aí como evidências. Então, a gente tem que, né, e só para finalizar aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com esses postulados aqui. A gente precisa exercer fé nos dois. Só que o que me dá tranquilidade, né, para crer no Deus Criador, mesmo que eu não consiga provar, mas que eu enxergo as evidências, essa excepcional capacidade criativa e mantenedora que a natureza tem. Se fala muito em meio ambiente hoje, né? Tá na pauta aí de todos os governos, ou deveria estar. Que a gente vai acabar com esse planeta se a gente não mudar a nossa atitude, né? O ser humano, se Deus não interferir, isso a gente vai ver nos estudos, mas o ser humano ia acabar com os recursos, né? Está se esgotando os recursos. Então, e mesmo com todo esse esforço desenfreado, ao longo de 6.000 anos de esgotamento de recursos, a natureza se renova de uma forma assim absolutamente quase que perfeita, né? Então a gente vê por trás um projeto e evidências de um Deus criador e mantenedor, né? Muito bem, obrigado, Fábio. Daniel, você tem... Você tem vai ter mais que você vai falar? Eu não quero atrasar muito, né? Porque... Não, pode falar, Daniel. Pode perguntar. Eu vou falar um pouquinho coisa depois. Só um pequeno comentário. Que você falou das teorias da origem da vida, que a sopa primordial ou que vem do espaço. Panspermia cósmica, que vem do espaço, isso. Eu vejo muitos problemas com assim a teoria da evolução e tudo isso, mas uma é como que surgiu essa vida principal, porque a vida é uma coisa complexa e para que a evolução funcione, precisa de um organismo que se pode reproduzir, copiar algum código, que é ADN, o código, e se DNA, e se reproduzir, e se proteger do ambiente, comer, gastar energia, tudo. Então, é muito complexo. Então, o básico para que precisava é muito complexo. Então, por isso é difícil de acreditar que essa sopa primordial ia gerar uma coisa que podia se evolucionar. Então, eu tenho a impressão que por isso que as pessoas que estão voltando a essa teoria que vem do espaço, porque a gente não sabe como que podia acontecer na Terra, mas falar que vem do espaço não ajuda, porque onde surgiu essa vida que veio do espaço tem a mesma dificuldade de como que surge uma coisa que pode se reproduzir, viver e evolucionar. Pois é, uma coisa interessante se nós tivéssemos já uma forma inicial de vida aqui na Terra,
tudo teria que ser muito perfeito, que eu não acreditaria que acontecesse sem ter um designer fazendo essa vida se modificar. Tá? Não que eu acredite que aconteceu isso, que Deus foi trabalhando numa vida, ali, fazendo ela evoluir devagarzinho, porque o Deus que eu acredito, ele tem poder para fazer a vida rapidão, assim, pronto, em tempo real. Não precisa de todo esse processo. Agora, a vida vindo de fora para cá, o que o pessoal que defende isso fala? Por enquanto, nós temos a ciência vai chegar nessa explicação de como chegou a vida aqui e como evoluiu. E, posteriormente, por enquanto, nós aceitamos que é ao acaso que surgiu a vida lá fora. Posteriormente, a ciência vai chegar a explicar isso. Isso é o que eles dizem. Essa é a forma de tirar as dúvidas da cabeça. Não, posteriormente, a ciência vai chegar ainda nessa resposta. Tá? Mais ou menos isso. Bom, aqui a gente tem um comentário. Rodolfo, mundo acadêmico posso só... isso que eu ia falar. Faça um comentário. Eu tinha um negócio no chat. Isso, o mundo acadêmico está desafiando a fé de muitos hoje. É verdade. Agora, uma coisa muito interessante é que dentro do meio acadêmico, entre os meus colegas na universidade, nos diferentes lugares que eu já passei, nós temos muitos cientistas que se preocupam com a ciência e não se preocupam com a parte metafísica, que seria a parte em que você não tem uma explicação. Então, eles se preocupam em fazer ciência, em explicar como as coisas funcionam. Mas nós temos muitos cientistas que estão ali no meio acadêmico, e esses são os que se colocam na mídia. Esse é o grupo que se coloca muito na mídia e que piora bastante essa situação aí de desafio para a fé das pessoas, que fazem a propaganda aí, especialmente do ateísmo. Hoje nós temos o que a gente pode chamar de neo-ateísmo, que são encabeçados por Richard Dawkins. O que ele faz? Ele prega o ateísmo como sendo a solução para os problemas do mundo. E aí eles vão fazer tudo como se fosse uma religião aí para esse lado. Então, inicialmente, o que acontece? A evolução, ser evolucionista, te dava espaço na mídia. Então, os cientistas eram evolucionistas porque isso garantia um espaço aí. Hoje, aqui no Brasil, a gente está tendo nas áreas sociais aí uma coisa que na USP eu tenho visto ganhar espaço, que é com relação à transição de gênero. Então, a gente tem família aí que possui transição de gênero, alguma coisa assim, e isso é muito discutido e valorizado no meio acadêmico. Então, isso é uma coisa que te coloca na mídia, dentro da parte social. Isso é como se fosse assim, uma moda. E isso sendo uma moda, atraiu mais cientistas ainda para irem ali, porque se você está em evidência, se você está nos holofotes, você ganha financiamento para sua pesquisa, você consegue publicar mais porque você já é mais conhecido, se você consegue publicar mais, você vai conseguir subir na sua carreira mais fácil, e é assim que funciona no meio acadêmico. Você precisa produzir, você precisa fazer propaganda do seu trabalho para você conseguir crescer. Tá? E ficar nos holofotes aí com um tema que seja polêmico, isso era muito polêmico, agora parece que a sociedade, a polêmica está diminuindo sobre isso e cada vez mais pessoas estão aceitando a evolução, né? Mas quando começou era totalmente polêmico, então isso te dava holofote, isso te trazia. Tá? E por isso a gente teve muitos cientistas aí trabalhando para massacrar a fé mesmo. Tá? E isso é uma coisa triste que aconteceu. Bom, mas eu não queria terminar aqui sem a gente ler um pouquinho a Bíblia. Tá? Então, a gente vai ler aqui capítulo 2 de Gênesis, o início do capítulo 2. Então, no capítulo 2, ele começa assim. Gênesis, capítulo 2, estou lendo aqui na versão na Almeida Revista e Atualizada. Verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a criação termina agora aqui com o repouso. A última coisa que Deus criou foi o descanso. Tá? Então o que nós temos agora aí culminando tudo isso com o descanso. Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. E aí depois, se você for até Êxodo, capítulo 20, verso 9 ao verso 11, nós temos lá os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, Deus separa um dia para o descanso, o Shabá, que em português a gente já tem aí um dia da semana que é o sábado. Algumas outras línguas, como por exemplo o inglês, você já não tem essa posição aí. O Shabá,
guardado no sábado pelos judeus. Ele é adotado hoje na Igreja Adventista, como sendo no sábado. Também algumas outras denominações escolhem um outro dia da semana, especialmente o domingo, aí, para ser esse dia de repouso. Não é objetivo agora discutir esse ponto aqui. O objetivo aqui é chegar na criação desse dia de repouso. O que uma análise literária desse capítulo 1 de Gênesis ela mostra? Depois eu posso passar referências sobre isso. Acho que eu vou preparar aí um PDFzinho com as referências e para que vocês tenham acesso. Existe uma tese sobre os capítulos iniciais de Gênesis, e lá ele demonstra que tudo que está acontecendo ali, aquele houve tarde e manhã de todos os dias, o objetivo do capítulo 1 é mostrar o ciclo semanal ali. Não era mostrar como Deus criou, é mostrar que Deus criou em todos esses dias, mas não como. E aí aquelas dúvidas que surgem na nossa mente hoje, né, na nossa mente ocidental, mas como aconteceu isso, como que aconteceu aquilo, mas tem uma contradição aqui, isso não passava pelo escritor hebraico. O que o escritor se preocupava? O autor se preocupava bastante com o formato do texto, e tudo se preparando para concluir nisso daqui, no descanso, no 7º dia. E aqui a gente já começa uma relação entre Deus e nós. Se Deus é todo-poderoso, Deus não precisa de descanso. Então, para que foi separado esse dia para o descanso? E lá em Gênesis diz que porque em 6 dias o Senhor criou o céu e a terra. Então, a gente tem um dia que tem a ver com a criação, esse dia que foi separado para o descanso. E, posteriormente, os nossos estudos aqui, a gente vai chegar a abordar esse tema. Por enquanto, a gente finaliza aqui, então, o capítulo 1, preparando para chegar aqui no capítulo 2, onde é finalizado toda a criação, então nós temos o descanso. E, seguindo no capítulo 2, nosso próximo estudo aí, ele já é muito mais da relação de Deus com o ser humano. Agora a gente vai sair dessa parte aí do metafísico, da criação, e a gente vai agora para o ser humano. Como que está o ser humano dentro da criação? Quais são os planos de Deus para essa criatura que é o ser humano? E qual o espaço que ele ocupa, o que ele tem dentro de tudo isso? Então agora eu devolvo a palavra aí para Karine. Karine, não sei se alguém quer participar com alguma coisa ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. É agora, gente. Façam perguntas. Não, eu tenho uma pergunta, mas é do que foi falado no estudo passado. Qual era a palavra em hebraico que falava em Gênesis 1 para a criação que a criação que acontecia assim num dia era um dia literal, assim, 24 horas? Yom. Isso. Yom. Obrigada. Lembra do Yom Kippur? Nunca mais vai esquecer. Hoje. Muito bom, agora eu não vou esquecer mesmo. E só reforçando, é um período, no hebraico original, um judeu entende como um período de 24 horas literais. Não é um período que pode ser milhões de anos, qualquer coisa, 24 horas literais. Obrigada. Alguém mais tem uma perguntinha aí? Algo que ficou na mente, no coração? Algo que você discorda, pode falar também. Quero aprender também. Aqui a gente deixa discordar. O meio científico não deixa você discordar. Aqui a gente deixa. Como disse o Rodolfo, né? Enquanto você vai pensando... Se discordar de mim, não publica mais comigo, é assim. É isso que eu ia falar. É assim, gente, na psicologia. Se você não tiver dentro das linhas de mainstream, né, do que está se pesquisando, do que está se falando, você fica de escanteio. Então, assim, você não recebe financiamento de pesquisa. Então, se você chega e propõe uma pesquisa, assim, dentro de uma universidade, fala, vou fazer uma pesquisa criacionista, vão rir da sua cara e você nunca mais vai conseguir fazer pesquisa, porque é visto como fora da lógica do que é considerado bom naquele momento científico, né? Escanteio. Deixa eu fazer Alguém tem uma perguntinha? Deixa eu pegar o link aí, Karine, rapidinho, antes do Daniel. Teve há uns anos atrás aqui em São Carlos, tem muito universitário, né, que vem para São Carlos, adventista e tal, e que estão nas universidades.
Então, teve um momento que a gente organizou um debate na universidade sobre criacionismo, evolucionismo e tudo mais, né? Até para, né, como tem uma pergunta aqui, né, um comentário do David aqui, né, o mundo acadêmico desafia a fé de muitos. Então, esse debate foi levado para dentro da universidade. A universidade é o local para isso, onde se debate ideias, pelo menos se esperaria que se debatesse ideias. E quando, né, teve muito, foi na federal, muita gente da biologia, né, enfim, e aí quando se começou a falar desses assuntos, teve um professor que se levantou e falou assim: como vocês ousam trazer um tema desses de criacionismo no templo da evolução? Quer dizer, isso mostra o que está por trás, né, ali dessa questão do mundo acadêmico. É uma religião, exatamente. Né? Crer é uma religião, né, na evolução. A universidade, isso que a universidade era sobre a universalização do conhecimento. Então, ali é para estar em todo o conhecimento. E isso é muito mais exacerbado aqui no Brasil. Lá fora, a gente vê... lá nos Estados Unidos, na Rice, a última vez que fui fazer o pós-doutorado lá, eu encontrava o pessoal da teologia lá, estudando lá na mesma biblioteca que o pessoal das engenharias, dos outros cursos, né? Aqui nas universidades seculares você não tem. Isso daí é excluído, não é possível, é como se fosse uma coisa que não é conhecimento. Sendo que, pelo que a gente vê aí, a teoria da evolução também é algo que tem uma base que não é empírica, é uma base que também é apenas uma teoria. Daniel? Daniel, seu áudio está mudo. Está mutado. Desculpa. Muito obrigado. Comentário que eu tenho é, assim, a gente só falou um pouco, a gente demorou 2 estudos, mas tem muito que se podia falar sobre provas, evidências e tudo. Eu conheço algumas coisas, eu estudei um pouco de quando eu era adolescente. Depois não me interessou tanto, porque eu vi que geralmente não pode convencer uma pessoa com argumentos. Então, eu acho que vale a pena estudar, é muito bom as pessoas que fazem. O meu pai, ele investiga isso muito, eu acho que talvez Rodolfo também. Então, pode ser muito interessante, pode falar muito mais. Para mim, eu não sei. Eu não me dediquei a isto muito depois de crescer, mas se interessar, tem mais muito para descobrir e aprender. Mas o que você vai acreditar, eu acredito que é uma decisão. Você tem que decidir se eu vou acreditar em Deus ou não. E dependendo da sua decisão, você pode se convencer do qualquer jeito, de um lado ou do outro. Então, é de verdade um negócio da fé. Eu recomendo muito escolher a acreditar em Deus. Gostei muito da posição que você colocou, Daniel, e é interessante que escolher acreditar na criação, escolher acreditar em Deus, não vai fazer necessariamente de você uma melhor pessoa do que aquele que não escolhe acreditar em Deus, porque não é apenas isso, não é apenas acreditar, apenas crer em Deus, segundo a Bíblia, o próprio diabo crê, né? A partir desse... é importante a gente ter sempre em mente que não é porque nós temos maus cristãos que o cristianismo é uma coisa errada, porque nós também temos maus ateus, e não é porque nós temos bons ateus, que realmente nós temos bons ateus, que o ateísmo é uma coisa correta. Então isso realmente tem que ser uma decisão sua, com base em todo o conhecimento que você tem. Uma coisa que tem um grande significado para mim pode não ter todo aquele significado para uma outra pessoa. Isso vai depender de todo o conhecimento que ela teve e da vida que ela levou até ali também, além do próprio caráter da pessoa. Acho que a gente pode finalizar, se não tiver mais dúvida. Eu só queria tomar 2 coisas aqui para a gente fazer esse fechamento.
muitas pessoas falam assim, tudo é uma questão de fé, como se fé fosse só uma questão de crença, né? De acreditar. Fé é muito mais que isso, envolve um aspecto extremamente racional, né? E eu acho que duas palavras que me chamaram a atenção de tudo que a gente falou aqui é o aspecto que a gente tem que se envolver com o que a gente acredita, né? Tá questionando, Gênesis 1 chama a gente para não aceitar tudo que está pronto, mas pensar e refletir racionalmente, não usando essa falsa noção de que fé é um acreditar ingênuo, mas é um acreditar igual disse o Daniel, estudar, ir atrás, porque a gente já percebeu que pelo que foi dado, muitas pessoas não têm nem a oportunidade de estudar a fundo o criacionismo, porque já é dado como certo evolucionismo, né? Então, assim, outra perspectiva, vão atrás, estudem, como o Daniel disse, o pai dele, que é o David, que está participando com a gente, é professor nos Estados Unidos também, grande estudioso do criacionismo, e nós temos, se a gente for olhar de perto, pessoas incríveis, cientistas maravilhosos que são criacionistas. Então, assim, fica aqui o convite para a gente exercitar essa fé racional. Gênesis 1 chama a gente para essa fé racional, para conhecer esse Deus. E a gente conhece, Gênesis 1 nos apresenta pela beleza da natureza. Fala, você conhece esse Deus pelo que ele criou. E é lá que, quando a gente olha um pôr do sol, eu vejo muito isso no Instagram, quando a gente olha as pessoas publicando pôr do sol, vem mãozinha dada, vem Deus, fala, ele é o Criador, está dentro da gente, está na nossa célula, reconhecer que existe algo, né? A natureza mostra isso diariamente em sua beleza, né? E, por fim, termino falando do descanso, que é onde o Rodolfo terminou. Que Deus, entre todas as culturas que a gente pode estudar, que oferece descanso. A gente ouve na mitologia, em outras, quando a gente vai estudar a cultura, deuses zangados que pedem sacrifícios, que pedem barganhas e moedas de troca. Esse oferece descanso, né? Então, assim, é fora de toda a lógica. Para quem estuda, né, filosofia, estuda povos antigos, é fora de todos os outros deuses, um Deus que oferece descanso. E quanto mais eu estudo a Bíblia, aqui dando um spoiler para vocês de coisas que vão se ver, a Bíblia inteira convida a gente a descansar no cuidado de um Deus que fala assim, eu fiz essa terra para você, agora descansa, mas descansa em mim, porque eu te amo tanto que eu fiz essa terra, eu fiz tudo isso para você e tem um plano para a sua vida, então descansa em mim. O que você precisa é só descansar em mim, parar com a sua ansiedade louca, com a sua vontade de controlar tudo e saber que eu estou no comando, e eu só quero que você descanse e confie em mim. Que outros deuses falariam isso, né? Então, isso que me comove muito na Bíblia, esse convite constante para relembrar na natureza que há um Criador e que se esse Criador que fez tudo isso para mim, que a Bíblia diz que é para o ser humano, ele ainda me convida a descansar nele. Então, eu termino aqui hoje o nosso estudo e desejando para vocês aí um bom restinho de semana, que Deus abençoe grandemente a família de vocês, que traga bênçãos, que traga compreensão, que o Espírito Santo visite vocês e que abram a compreensão de vocês ao estudar a Bíblia para todas as verdades, para tudo aquilo que ele quer comunicar. E pedir para o Rodolfo fazer uma oração final para a gente. Pode ser, Rodolfo? Pode ser. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de nos reunir aqui, mesmo distantes fisicamente, para estudarmos acerca da sua palavra. Muito obrigado porque temos a oportunidade de ter a Bíblia, ter a sua palavra, que nos ajuda a conhecermos mais acerca de Ti, acerca de quem é o Criador. E, Senhor, abençoe cada um aqui com as suas necessidades, ajude-nos com todos os nossos deveres, os nossos afazeres e também com as nossas angústias. E abençoe também os nossos familiares que possam estar passando por dificuldades, que possam estar nos trazendo preocupações nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodolfo. Obrigada a todo Karine, mundo. só uma Obrigada coisinha, a vocês. me permita, a gente tem a gravação, deixa eu só desligá-la aqui.
A gente tem a gravação, que vai estar disponível para todos. E aí, Karine, só ia te pedir